Bora lá? Bora trabalhar. Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Você que vai assistir gravado, essa aqui é uma reunião de estudo. A gente vem buscar mais da palavra, vem buscar mais da Bíblia, né? A palavra de Jesus. A gente vem buscar mais da Bíblia, da instrução do livro que foi nos deixado como manual de vida. E aqui tá as palavras de Jesus, o cara que mais distorceu a realidade que a gente conhece. E ele está nos dando o caminho para que nós possamos também viver o sobrenatural. Deixa eu ligar a luz aqui para ficar mais bonito aqui para nós. Certeza que agora deu uma melhorada. Aí, ó, tirou aquele branco esfumaçado que estava aqui. Então, é o seguinte, sejam todos bem-vindos. Esse aqui é um momento para você contribuir também, não é um momento só para ouvir. Ontem, inclusive, aconteceu o que é óbvio que tem que acontecer. Uma intervenção mudou tudo. Gisiane trouxe uma clareza do que a rainha de Sabá tinha feito, e meu cérebro explodiu com aquilo. Porque, cara, como é doideira o paralelo que Jesus estava fazendo ontem, é um pensamento muito complexo, para ser sincero, não achei simples, não. Eu achei que nós tinha que ver, ele misturou Jonas, achei muito doido aquilo, ele misturou Jonas com rainha de Sabá para chegar numa conclusão de como que deve ser aqueles que pedem um sinal, mas não vivem diante do sinal, cara. É muito doido isso. Então ele falou assim, ó, eu vou ser como Jonas, no terceiro dia eu vou deixar um sinal para vocês, o que é? Eu vou morrer, vou voltar. Isso a gente sabe depois da história dele. Mas vocês têm que entender, tipo, o que a rainha de Sabá fez, ou seja, ela gastou tudo, e que ela não gastou tudo, né, mas na verdade ela investiu praticamente uma parte da vida dela para conhecer Salomão e a sabedoria de Salomão. Então ela foi atrás da sabedoria, ela pagou o preço, ela chegou lá, entregou muitas riquezas, muitas riquezas para aprender com Salomão a sabedoria. E eu não sei se vocês sabem, eu também não sei se, na verdade, nesse ponto, a tradução aqui não é bíblica, né? Mas parece que a rainha de Sabá foi embora grávida de Salomão, voltou para a Etiópia, grávida de Salomão, e, e um dos filhos de Salomão continuou uma parte do reinado, assim, levou para adiante a raiz de Davi para a Etiópia, para aquele povo lá. E aí, eu não sei se vocês sabem, existe uma especulação de que a Arca da Aliança está lá com eles até hoje, com o povo etíope, que foi o Salomão mandou para o menino. Tipo assim, ó, vou mandar para o meu filho, que está aí, a, a, a Arca da Aliança. E aí existe até um documentário que fala que a Arca da Aliança é muito bem guardada por soldados fortemente armados, numa igreja que é subterrânea da Etiópia, do povo etíope. Então, existe Clay, essa... eu vi um documentário que a Arca da Aliança está lá no Gólgota, aonde justamente Jesus foi crucificado. E o sangue dele verteu e está lá vertido em cima da arca. Que diz que pesquisadores estavam lá escavando e quando viram que chegaram no local no metal, aí diz que alguns rabinos viram e mandaram fechar tudo. Já E ouvi você já, já viu sobre isso? já E o ouvi lugar falar. é um lugar ninguém entra, é cercado e ninguém entra lá. Eu também já ouvi falar sobre isso aí. E já também ouvi falar que da Etiópia era uma réplica. Só que é uma É, réplica que Salomão mandou fazer. Então deve ser uma réplica, se for uma réplica, é uma réplica justa, né? Tipo assim, bem próxima da realidade. Mas eu vou te falar, eu não sei. Eu tenho as minhas, assim, ó, os meus pensamentos. Alguns dizem que a Arca da Aliança está aqui nos Estados Unidos. E é por isso que essa nação prospera tanto, que é o pessoal dos Illuminati conseguiram trazer para cá e tal, enfim. Esse assunto é um assunto doido, né? A gente fala, Carla, seja bem-vinda. É um assunto loucão, mas eu curto demais. Cara, preciso baixar essa televisão. Vocês estão ouvindo televisão aí? A Bruna botou uma música ali por causa do neném, para ver se dá um. não, tranquilo. Então vamos embora lá. Então é o seguinte, mas eu achei doido demais ele fazer essa parada aí da Rainha de Sabá e essa comparação de que aquele que investe na sabedoria aprende. Aí agora, olha só, vamos para um contexto, olha que nós vamos entrar aqui na loucura aqui. Eu já li um pedacinho aqui, não li tudo não, mas eu li a introdução do verso de hoje.
Olha que Jesus, ele criou um contexto, e agora ele vai aprofundar o contexto. Ele vai entrar nas parábolas. Vamos lá. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa, sentou-se à beira do mar. Logo, uma multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho. As aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos e cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil, produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade que foi semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa palavras para falar com o povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas os outros não. Olha que doideira. Isso aqui está falando sobre permissão. É muito doido isso aqui. Cumpre-se desse modo a profecia que Isaías diz: quando ouviram o que digo, não entenderam. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvindo com dificuldade, e tem olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, seu coração não entende, não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Isso aqui é doido. Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvido o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representavam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Sabe quando você fala assim para a pessoa? O mundo é espiritual, o rolê é mental. O nosso negócio, ele é sobre espiritualidade. O nosso negócio é sobre energia. A nossa vida, ela é baseada na nossa crença. E esse é o ponto final, na nossa crença. Aquilo que a gente acredita... Fala, Marcelo, seja bem-vindo. Aquilo que a gente acredita é o que, de fato, vai nos acontecer. Nossa realidade é moldada pelaquilo que a gente acredita, porque nós somos filhos do Criador. Então, a criação, ela se submete aos nossos comandos. Não é os comandos deliberados. Não é o comando do nosso ego. É o comando da nossa crença. É aquilo que a gente sente, é aquilo que a gente almeja, é aquilo que a gente faz em detrimento do outro, aquilo que nosso coração vibra, nossa vibração, aquilo que a gente é. Esse é o ponto. Então, o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Olha como é que é doideira. Então, eu chego para você e falo o seguinte: cara, o mundo é espiritual. Sua realidade, ela é mental. Todas as nossas coisas que têm sentido, que têm valor, são as coisas espirituais. Porque tudo é vapor. Salomão fala isso lá em Eclesiastes. Tudo é vaidade, tudo não se agarra. Né? Então, o que acontece? Quando eu falo isso para você, quando eu falo isso para uma pessoa, quando a gente fala isso para uma pessoa, que eu acredito que nós já estamos no mesmo posicionamento, acredito que todo mundo aqui entendeu isso e tem vivido isso. Se eu vou falar do Bruno, que está alcançando um montão de coisa por causa da crença, sei lá, todo mundo que está aqui já está vivendo coisa sobrenatural. Eu tenho vivido coisas sobrenaturais todos os dias, é absurdo. Depois que eu entendi tudo isso aqui, cara, eu estou distorcendo a realidade full time. Tá tudo na loucura. Ontem o Bruno fez um negócio mais doido que eu já vi. Assim, ó, nós fomos pescar. Aí ele falou assim, nós vamos pegar peixe hoje. E, cara, ele tirou um peixe da água, que eu não sabia que tinha um peixe daquele tamanho, naquele lago lá. Ele tirou um peixe de meio metro, cara. E sem história de pescador, que nós filmou e nós bateu foto. Só para você pegar um BES num riozinho, um BES de 2 quilos, de 48 centímetros, na primeira vez que você vai jogar uma vara no negócio, cara, é crença. Isso daí, ó, a gente até, eu falei para ele, bota no chat GPT para você ver o nível de dificuldade para pegar um peixe desse. Aí o chat GPT falou, esse aqui é o troféu do dia. Não tem como. Entendeu? E tipo assim, isso é raro de pegar. Eu pesquei assim, ó, eu já peguei talvez uns
40 peixes, eu nunca peguei um peixe daquele tamanho. Achei louco aquilo ali, mas como é que o cara chega num resultado daquele ali? Crença. Ah, é bobeira, é só um peixe, pode ter sido sorte. Aí o cara vai e tira o segundo gigante também. E engraçado, cara, como o rolê da crença, ela é para nossa vida. O Jesus fala o seguinte, cara, os meus filhos são conhecidos pelo resultado. Por que pelo resultado? Porque se você distorce a realidade, o seu resultado está sempre sendo, como é que eu posso dizer assim, incomparável ao que das outras pessoas que não têm fé. E a palavra de fé, para nós, eu não quero que a palavra de fé soe como algo mal utilizado, como sempre veio, como tem sido usado durante alguns anos, alguns pontos. A palavra de fé tem sido usada de maneira equivocada ou de maneira limitada. A fé é muito além de nós, como é que eu posso dizer assim, ó? É muito além sobre acreditar em Deus ou não acreditar em Deus. É sobre, de fato, você manifestar coisas na sua vida através da sua própria crença. Jesus fala, cara, vai, a sua fé te curou. Vai, porque a sua fé tal, faça como aconteça conforme a sua fé. Ou seja, a sua fé é um caminho. A fé é um caminho que você vai trilhar. E a gente não foi educado, não foi ensinado, instruído a viver a fé dessa maneira. A nossa mentalidade de fé, a nossa cabeça para pensar em fé, é uma cabeça limitada. Ninguém nos ensinou a fazer isso da maneira correta. E graças a Deus, hoje a gente tem tido uma instrução para poder mudar esse cenário na nossa vida. Então, vamos lá. Então, vem o maligno e arranca essa semente que foi lançada em seu coração. Ou seja, vem alguma coisa má, tá falando aqui, cara, a semente, ela vai ser testada. Entenda uma coisa, você que está vivendo a sua vida baseada na cultura espiritual, sua fé vai ser testada, irmão. O mundo vai tramar para dissolver a sua fé. As coisas vão vir para ver se você cede. Por quê? Porque, cara, o plano material, ele quer te vencer. O plano material tem pretensão de te enfiar 7 palmos no chão. O plano material quer te absorver. Simples assim. Como a terra absorve o homem, o plano material quer absorver você. E sempre que você tender para o plano material, você vai andar em pecado. Você vai ceder para a sua carne. Você vai ceder para os seus anseios, para os seus medos, para as suas ansiedades, para as restrições que a vida comum vai te impelir. Ah, então eu não tenho dinheiro, então eu não consigo, então isso é impossível para mim, então eu não vou chegar nesse objetivo. Cara, isso daqui eu não posso fazer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho conhecimento, eu não sou uma boa pessoa. Você vai achar alguma restrição que vai te cercar pelo caminho. Alguma coisa, só que aí eu quero que você entenda uma coisa. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Cara, discursinho barato, né, de escola bíblica dominical. Discursinho barato de quem não conhece a Bíblia e sai falando qualquer bobeira. E o cara que é cristão ali de 3 minutos de Cristo já sai invocando esse versículo de qualquer maneira, sem entender o valor dele. Tudo posso é tudo mesmo, porque o Senhor me deu essa terra para eu governar. O Senhor me deu esse plano para que eu pudesse manifestar neste plano as vontades dele. Simples assim. Para que a gente pudesse se tornar, governar sobre esse plano. É dessa maneira. Então, os medos, os nossos anseios, as coisas desse mundo, o maligno vai arrancar do nosso coração a nossa fé, o nosso direito de acreditar e de manifestar o diferente, de manifestar o sobrenatural. Aos que caíram no solo rochoso, representam aqueles que ouvem a mensagem sem demora, a recebem com alegria. Então, eu falo assim para você, o mundo, a nossa, como é que eu vou falar assim para você? A mensagem do reino, tá? Você é um ser humano ilimitado. Aí você recebe isso com alegria, você fala, cara, é verdade, eu sou realmente, o Senhor me fez para isso. Porém, contudo, vocês não deixam criar raízes profundas. Então, quando chega a primeira aflição, o mundo começa a te testar e vem o primeiro desafio, o que você faz? Cara, eu preciso sair disso aqui, eu não consigo esperar o processo.
Eu não consigo esperar o tempo do fruto. Eu preciso fazer com a força do meu braço. E assim vocês vão enfrentar problemas, são perseguidos por causa da mensagem. E o que acontece? Cedo desanimam e cedem. Que delícia! Quantos a gente conhece que são assim, que passaram por isso? Quantos receberam a mensagem de fé e desistiram dela no caminho? Quantos receberam a capacidade de... Quantas vezes eu desisti, amigo? Quantas vezes eu larguei pelo caminho porque não enraizava, a mensagem não enraizava no meu coração. Não enraizava, não enraizava, não enraizava. Eu ficava louco com isso, porque eu voltava para o medo. Eu voltava para os meus anseios. Voltava o tempo todo. Clay, quando que você virou a chave? Cara, eu virei a chave quando eu compreendi. Quando eu parei de olhar com descrença. Quando eu parei de ter um mínimo, assim, ó, o botão menor possível de falar, isso aí só pode ser palhaçada. Quando eu vi pessoas que acreditavam nisso e moldavam a realidade dela o tempo todo. Eu conheci pessoas que viveram, vivem e fazem tudo o universo ao redor delas se manifestarem através da fé. E eu desconfiei disso. E toda vez que eu desconfiava, eu tinha que voltar o quê? Eu tinha que estudar, eu tinha que ler um livro, eu tinha que trabalhar, eu tinha que arrumar um emprego, eu tinha que vender alguma coisa, eu tinha que estar... Eu não sei, eu voltava para a força do meu braço, eu não acreditava mais na provisão. Eu não acreditava mais na provisão. E quando você perde a provisão, meu irmão, cedo você desanima. Aos que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza. Por que preocupação da vida? Eu estou falando para você, começa a ver um negócio. Mano, vai, bora fazer dinheiro. Você precisa prosperar. Você precisa não sei o quê. O cara fala assim, mano, eu não consigo esperar na fé, mano. Eu não consigo alcançar isso na fé. Eu tenho que alcançar no muque. Eu tenho que ir para o meu serviço hoje. Eu tenho que acordar cedo hoje. Eu tenho que ir para a faculdade agora, porque se eu não entrar num curso agora, quem eu vou ser no futuro? E você não entendeu que essa manifestação da sua parada tem que vir primeiro da sua cabeça, porque se vier da sua força, vai ser pequena. Se vier da sua força, você vai ficar limitado. Se vier da sua força, meu irmão, não vai acontecer. E é por isso que você vai ver o improvável passando o competente. Escuta uma coisa, irmão, você vai ver o improvável passando o incompetente. Todas as vezes que o improvável acredita mais do que o competente. Quantos competentes a gente conhece? Pessoas que são altamente habilidosas, mas não acreditam em si, não acreditam naquilo que vão alcançar, e eles ficam pelo caminho, e alguém que não é competente acaba absorvendo aquilo, ficando maior, inclusive. Se isso não for desesperador para você, amigo, sugiro que você, hoje, encontre terra, em terra fértil. Para quê? Vamos lá. As que caíram em solo fértil, represente os que ouvem e entendem a mensagem. Produz uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Cara, numa boa, vai. Como que você pode colher mais do que você semeou? Jesus está contando mentira? Ah, Jesus agora é mentiroso. Está falando que você vai colher mais do que você plantou. Irmão, deixa eu te falar uma parada. Do fundo do meu coração. Calma aí. As crianças estão chorando ali. Tá, dá para ouvir aí? Tá atrapalhando aí? Chega aí o som ou não? Não? Então tá. É porque eu botei o isolador de ruído aqui, aí eu acho que tira mesmo o chororô das crianças. Deixa eu falar uma coisa para você. E para mim. E eu acho que isso aqui tem que virar nossa chave. Porque se você acredita em Jesus, você tem que acreditar no que ele está falando. Jesus está falando. Quando essa crença cai no solo fértil, quando você acredita que a mensagem do reino, que é viver pela fé, viver pela espiritualidade, não ser um cara material, enraiza no seu coração, você vai colher mais do que você plantou, de forma sobrenatural. Não existe, pode perguntar a qualquer pessoa que mexe com agricultura, não existe você jogar uma semente e ela nascer 3 plantas. Não existe você jogar uma semente e nascer 10 plantas. Então, as que caírem em solo fértil representam as que entenderam a mensagem, produzir uma colheita
de 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Jesus está falando o seguinte, Jesus que está falando, não é o Clay, entendo o que ele está falando. Se você vive pela fé, irmão, quando você fizer uma coisa, ela vai dar 10 resultados. Ela vai dar 10 resultados. Se você acredita mesmo, ela vai dar 3, 6, 10 resultados. Não tem como uma... Oi? O que você quer que eu faça? Esse é bom pra não sei se eu consigo. Tá. Quando ela chegar, você me avisa, eu pego lá. Calma aí, turma. Deixa eu pegar uma poltrona ali. Vai quebrar o fluxo, não. Vamos lá, que eu vou com você. Não, não dá. Segura aí só um pouquinho. Deixa eu descer. A Bruna tá com pós-gestação ali, não tem como. Me dá só um segundinho aqui. Deixa eu pegar ali a poltrona, é 1 minuto. Que filha, toma. Bora. Voltei. Desculpa aí, turma. Cansei, hein? Nossa. 3 lances de escada. Uma poltroninha de leve. Tá louco? Pô, vocês acreditam? Eu tô de jejum ainda. Já tem 3 dias. 3 dias já no jejum. Nada. Até agora só água e café. Ah, e um copo de limão. Que não conta, né? Bora. Então, o que eu quero que você entenda? Vai, de verdade. Imagina você fazer algo em detrimento da sua fé. E você colher a lei. Só que tem um problema nisso aqui, cara. Tem um problema nisso aqui, doido. É que quando você planta errado, você colhe errado. Você acredita na coisa errada, você também colhe 30, 60 e 90 do mal. Mas eu quero que, assim, ó, vamos deixar esse assunto um pouquinho para diante. Vamos pensar, por que Jesus, que é o bichão da goiaba, tá falando para você, cara, tudo que você fizer baseado na sua fé, na sua... Vai, vamos usar os termos aqui, na sua física quântica, na sua crença, na sua capacidade de ser um ser ilimitado. Eu não sei como é que você quer chamar isso. Na sua fé. Eu não me importo. Eu só quero que você entenda que você é um ser espiritual. Que você é um ser que saiu do ventre de Deus, mano. Você tem noção disso? Você é um ser espiritual. Você não é um ser físico. E todas as vezes que você estiver preso a esse plano, você perdeu o seu direito de filho, porque você escolheu o seu lado. E aí Jesus deixa bem claro, aquele que não está comigo está contra mim, não tem neutro, não tem otário. Se você é um cara que milita pela carne, pelas preocupações, você está preocupado com os espinhos, se você está preocupado com as coisas que vão te sufocar, meu irmão, você não entendeu. Você não vai dar frutos. Você não vai ter uma colheita. Entenda isso, pelo amor de Deus. Isso aqui é físico. Também é espiritual, mas isso aqui é físico. Ele está falando o seguinte, cara, tudo que você impermear com a sua fé, com a sua crença, o resultado vai ser sobrenatural. O resultado vai ser sobrenatural. Me ajuda.
Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio em meio ao trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: O campo que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescer juntos até a colheita. Então direi ao ceifeiro para separar o joio, amarrarem em feixe e queimá-lo. E depois guardem o trigo no celeiro. Bora entender isso aqui no que Jesus está falando em relação às nossas condutas de fé. Cara, o agricultor somos nós, aqueles que entenderam, tá? Aqueles que entenderam. O que acontece com a gente? A gente sabe que na nossa mente é o campo. O trigo são os nossos pensamentos. O joio também. O trigo é o pensamento de fé. O joio é o pensamento material. Todas as vezes que eu acredito no pensamento físico, eu estou deixando brotar junto da minha cabeça o quê? As preocupações, os medos, os anseios, o ego, a vaidade, aquilo que me põe presença no mundo físico. Só que isso aqui, cara, vai acontecer. Isso aqui vai acontecer. Qual que é a parada, então? Digam aos ceifeiros para separar, amarrar os feixes e guardar. E os feixes do outro toca o fogo, filho, não. O que eu estou falando para você? O que é material toca o fogo. É muito simples entender o que Jesus está falando, cara. Desapega do que é material. E o que é espiritual, guarda no seu coração. Como é que pode alguém não entender isso aqui, velho? É muito simples. Como é que pode você não viver isso aqui? Não se apega a coisas materiais. Isso é o joio. Se apega a coisas que vêm para mover a realidade. Se apega àquilo que é sobrenatural. Senão você não vai ser um ser sobrenatural, brother. Senão você não vai alcançar a sobrenaturalidade. Você não vai alcançar uma vida com Cristo. Uma vida com Cristo, ele te falou, mano, eu tô aqui para você fazer obras maiores. Eu vim para você fazer coisas maiores. Se você quer ser meu discípulo, me segue. Aí falou até pro jovem rico lá, a gente vai ver mais na frente, cara, desapega das suas coisas. Vende tudo, dá aos pobres. Eu tô falando para você fazer voto de pobreza, não. Pelo contrário, eu tô falando para você ser muito rico. Como? Quando você não se apegar às coisas. Seja muito rico, mas não apegado. Seja muito próspero, porque você é os filhos. E os filhos, eles são donos de tudo. É por isso que eu já te falei para você, vou voltar a te dar o dado que você precisa entender. A população mundial é 2% judia. A riqueza do planeta é 30% dos judeus. O que esse cara tem que nós não temos? Fé. Eles têm as chaves de manipular a realidade. Como que faz isso? Com a cabeça, com o pensamento. Como que faz isso? Com a crença, com a emoção. O cara acredita e o negócio tem que acontecer, porque ele é filho do Criador. Então, a criação, ela se submete a ele. Ponto. Entendeu isso? Você vai prosperar. Agora, não se apega. Por que não se apega? Porque senão você passa a servir aquilo ali. E aí, o que Jesus está falando? Eles perdem porque... Cadê? Vai lá. São seduzidos pela riqueza. São seduzidos, amigo. Não é porque tem a riqueza, não. É porque são seduzidos por ela. Deixou ela como segurança. E aí Jesus fala, cara, não ajuntei tesouro nessa terra, aqui tudo passa, é vapor. Isso aqui é tudo vapor, mano. Então, qual que é o rolê com a riqueza? Tenha riqueza, mas não ame ela. Tenha ela para mostrar que você deu frutos, para mostrar que você é sobrenatural, para mostrar que você é luz, é sal. Você é filho, você entendeu isso, você vai dar resultado. Jesus fala, os filhos são conhecidos pelo resultado. E o resultado é sobrenatural. Então, se o resultado é sobrenatural, você vai gerar riqueza. Qual que é o problema disso? Aí vai falar lá em Deuteronômio 8. Quando vocês ficarem ricos, não esqueçam de que quem te deu a riqueza foi o Senhor. Não percam seu coração. Quando vocês chegarem em Canaã, quando a mente de vocês tirarem você do deserto e botar você em Canaã, não se esqueça que vocês só estão em Canaã porque o Senhor
deixou vocês manipularem a realidade. E não é a riqueza que você alcançou. Então desapega da riqueza, mas não seja pobre. Não seja um cara pobre. Porque os filhos são conhecidos pelo resultado. Escuta o que eu estou falando para você. Sua cabeça tem que virar em relação a isso. Se você quiser ser conhecido como alguém que serviu a Deus, ser sobrenatural, você precisa entender o que eu estou te falando. Na verdade, não é eu que eu estou falando, é aqui Jesus está falando. Eu só estou traduzindo isso aqui para você porque eu passei sei lá, uma dificuldade absurda. Eu quase que xinguei aqui para poder entender isso aqui. A minha vida andou para trás para caramba enquanto eu não compreendi isso aqui. E eu era um cara cheio de medo, cheio de bloqueio, e deixei de alcançar muitas coisas, de viver muitas coisas, porque eu não tive coragem de viver pela fé. Só que agora, meu irmão, também estou imparável, né? Aí levanta a tenda, vai para lá, faz não sei o quê, e eu estou indo com... Eu estou fazendo a loucura aqui, tá muito doido isso aqui. Então vamos lá. Guarda no seu coração aquilo que é de fé, e bota no fogo aquilo que é material. Não se apegue. Sacou? A parábola da semente de mostarda. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em uma árvore, e vêm as árvores e fazem ninho em seus galhos. Amigo, me ajuda a entender isso. Me ajuda a entender isso. O que é o grão de mostarda? Qual que é a menor coisa que você pode ter? Sua crença, cara. Sua crença é a coisa mais frágil que você possa ter, porque, cara, ela está do lado de dentro. Imagina, é um pensamento. A coisa mais frágil que você tem, cara, é seu pensamento. Você não dá conta nem de convencer as pessoas daquilo que você pensa. Imagina convencer a si mesmo. Mas agora, quando você deixa seu pensamento, a sua crença enraizar, aí ela cresce. Ela cresce. Isso aqui, cara, lembra. Jesus está sendo bonzinho aqui, ele está falando da parada boa. Isso aqui ainda tem das ruins. Se você tiver uma crença ruim, meu irmão, ela vai virar uma árvore. A crença ruim, o medo, o anseio, são crenças e vão virar uma árvore dentro de você, cara. E você vai ficar travado, você vai ficar preso nisso. Você não vai conseguir dar frutos. São árvores que não dão frutos, como a figueira que não dava fruto, irmão. Qual é o fruto que você vai ter sendo preocupado? Me fala. Qual é o fruto que você vai ter com o seu ego? Me fala. Qual é o fruto que você vai ter com o seu medo? Me fala. Qual é o fruto dessas coisas? Jesus também contou a seguinte parábola: o reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer o pão. Embora ela coloque apenas em uma pequena quantidade de fermento, em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Pô, velho, não é possível, cara. Olha que, assim, ó, eu me senti agora entrando no ringue do UFC, velho. Tô lutando contra, sei lá, o Minotauro. Tô apanhando, tô sendo jantado aqui, cara. Ou você não entendeu, velho? O que Jesus está falando aqui, ó? É um negocinho, mano, é um pozinho mágico, é uma receitinha. Só que vai mudar seu corpo. Vai mudar tudo em volta de você. Toda a sua parada vai ser fermentada. Tudo seu vai crescer, cara. Tudo seu vai dar resultado. Tudo seu vai ser bem, vai prosperar, velho. O cara que entender o reino dos céus é como fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Para, cara, me ajuda. Por favor, sai hoje da sua posição de descrente, de incrédulo. Para hoje também de acreditar no medo. Para hoje de acreditar na sua falta de coragem. Para hoje de acreditar na sua limitação. Se você foca, você expande. Se você acha que você é limitado, você vai ser mais limitado ainda. E momento nenhum, nem eu, nem Jesus está falando para você que vai ser fácil. Vai chegar os espinhos. Vai chegar a terra onde é rasa, onde a raiz não vai pôr. Mas aí você tem que entender o que a rainha de Sabá fez, que foi o que Jesus citou ontem. Ela pegou, cara, e ela foi com tudo para fazer o negócio acontecer. Ela pegou as caravanas delas, ela pegou as riquezas dela, ela investiu naquilo, ela foi atrás da sabedoria. Ela foi atrás da sabedoria. E a sabedoria se apaixonou por ela, simples assim. Vai atrás da sabedoria, mano.
Faz como a rainha de Sabá fez. Investe. Se não tiver tempo, investe dinheiro. Se não tiver dinheiro, investe energia. Se não tiver, investe, cara. Vai atrás da sabedoria. Corre atrás delas. Salomão fala lá, Provérbios 4, cara, se tem alguma coisa para investir, investe em sabedoria. Isso é melhor do que a prata do que o ouro. Isso é melhor do que o que é material. É isso que Salomão está falando. Salomão está nem aí porque é prata, porque é ouro. Ele sabe que toda a prata do que é ouro veio através da força mental dele, da crença dele. E ele ensina isso para a gente em Provérbios o tempo todo. Aí Jesus vem e fala a mesma coisa. É só um cadinho, velho. É um 80-20. Você está preso na matéria. Você não vai sair da matéria por enquanto. Enquanto Jesus não voltar para buscar a gente, mano, você está preso aqui. Então, qual que é a parada? Não amar esse mundo. Qual que é a parada? Nem amar a própria vida. Não amar os próprios anseios. Quando você não ama nada, você está livre. Quando você é livre e é um cara de fé, tudo se manifesta ao seu redor. Toda a sua massa fica fermentada. Jesus sempre usava histórias e comparações como essas quando falava às multidões. Na verdade, nunca falava sem usar uma parábola. Cumpriu-se desse modo o que havia dito pelo profeta. Eu lhes falarei por meio de parábolas, explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. O que está escondido para a gente desde a criação do mundo? Está escondido para a gente que nós somos filhos. Isso não está claro. O poder dos filhos não está claro. E nunca esteve. Nunca esteve. Em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em uma casa. Seus discípulos lhe pediram, por favor, explique-nos a história do joio. Jesus respondeu, o filho do homem é o agricultor, que planta as boas sementes. O campo é o mundo. As boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que permanecem no maligno. O inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos. Eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal. E lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai, e quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Ou seja, o que Jesus está falando bem claro aqui para você, inclusive está traduzindo a parábola para você. Brother, você passou uma vida sem gerar resultado de fé, você não vai ficar para a eternidade, irmão. Porque você acreditou na matéria. Ele veio e deixou um sinal bem claro. Ele não ficou nem morto. Certo? Essa mensagem é a mensagem da sobrenaturalidade. O campo que é o mundo, onde as boas sementes são o povo do reino, ou seja, agora vocês que entenderam isso, vocês são os mensageiros, vocês são as sementes. Não é isso? Só que, junto com vocês, tem aqueles que vivem da matéria, em prol da matéria, cedendo para a matéria. Esses são o maligno. Esses são a terra. Esses são a materialidade. Aqueles que estão apegados ao medo, ao anseio, aquilo que é ódio, rancor, raiva, amargura, escassez, não tenho, não sei. Aquele que acredita na limitação do homem. Botou o homem limitado, é o capeta, meu irmão. E esse é o trigo. Quer dizer, é o joio. Esse é o joio. E aí, da mesma forma que o joio é separado, assim também será no fim dos tempos. Ou seja, você vai para um lado quem viveu manifestando a fé e vai para o outro lado quem viveu manifestando a matéria. Certo? E aí agora vem os anjos e removerão o joio e o trigo. Olha que bênção. Então vai, separa para lá quem viveu da materialidade, separa para cá quem viveu da espiritualidade. Quem viveu da espiritualidade, como Deus é espírito, vai continuar vivendo, porque já estava vivendo. E aqueles que viveram pela matéria vão ser condenados pela matéria. Vai para onde? Para o fogo. Fogo não é material? Não é a destruição do material? É o fogo. Então vai lá para você vibrar mais rápido. Lá vai ficar quentinho para você. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. A parábola do tesouro escondido.
O reino dos céus é como um tesouro escondido que o homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Caraca, isso aqui é doido demais, velho. Isso aqui é doido demais. Tudo que você adquiriu com a força da sua matéria, vende para adquirir força espiritual. Porque a força espiritual é o rolê de fazer a aquisição da matéria. Por isso que eu tô te falando assim, os filhos, mano, ficam ricos. Os filhos ficam prósperos. Ei, olha o que Jesus está falando. O reino dos céus é um tesouro escondido, que um homem descobriu em um campo. Ele descobriu dentro da cabeça dele. O campo é a cabeça dele. Em seu entusiasmo, ele escondeu novamente. Ou seja, ele pegou aquela informação, ó, boca miúda. Vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda, investiu naquele campo. Comprou aquele campo. Cara, isso aqui é doido demais, velho. Essa aqui não tá, eu não tava esperando essa daqui, não. Não dá vontade de vocês de vender tudo que vocês adquiriram hoje só para ficar mais forte espiritualmente, não? Cara, que negócio doido, velho. Ei, nós precisamos entender o código da Rainha de Sabá, velho. Nós precisamos buscar a sabedoria. Nós precisamos buscar o entendimento, a disciplina. Cara, vocês entenderam. Jesus está falando o reino do céu dentro da sua cabeça. O reino está dentro de vós. Ele sempre falou isso. Se o reino está dentro de vós e você descobriu isso, agora, cara, pega o que é externo e aumenta a força do que é interno. Porque ao aumentar a força que é interno, o que é externo se expande. Lembra? Lei da correspondência, o que é fora é dentro e o que é dentro é fora. Se você é escasso por fora, você é escasso por dentro. Se você está preso por fora, você está preso por dentro. Se tem alguma coisa hoje que te prende, a sua cabeça está toda amarrada, meu irmão. Entenda isso. Essa aqui foi braba demais. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu a pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou tal pérola. Ah, que doideira, velho. É a mesma de cima. Só que é de um outro jeito para você ver. Vocês entenderam? Você consegue entender, cara? Você agora tem um poder mental. Você agora tem uma força espiritual. Compra mais dela. Como é que eu compro mais dela? Cara, investe mais em sabedoria. Cara, investe mais em ser uma pessoa de fé. Paga mais o preço. Solta sua materialidade. Solta tudo. O que te pega para viver o que é espiritual? Aí Jesus fala lá, cara, quando vocês forem saírem em meu nome, não leva capa, não leva água, não leva comida, não leva o manto, não leva nem sequer a bengala. Isso aqui é muito doido. Cadê? A Gisele não comentou aqui, subiu um pop-up. Deixa eu ver. Olha, tem um monte de comentário aqui. Desculpa, gente, eu não vi. Povo dando boa tarde, bom dia. Ontem eu estava na igreja e na pregação o pastor pregou sobre a muralha de Jericó e uma frase onde ele falou foi: nós temos que nos alinhar com o reino e aprender a gerar vitória antes de vermos. Precisamos obedecer a Deus, nos ensina a gerar antes do acontecimento. É isso aqui, muito doido. Osés, meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, eu também te rejeito. Nossa, que soco. Rejeita o conhecimento que eu vou te rejeitar, cara. Não vira um ser humano de fé que você vai ser rejeitado. Não é porque eu quero, não. É porque você escolheu o seu lado, cara. Você fez o exercício do seu livre-arbítrio. E você tendeu para a matéria. Você escolheu o corpo. E o corpo milita contra o espírito. E o espírito milita contra a carne. E se você não escolher um lado, você já está na carne, irmão. E se você não abdicar do seu comportamento, você não vai conseguir se soltar da materialidade. Aí Jesus está falando, o cara que entendeu isso aqui, ele solta tudo e compra isso aqui, meu irmão. Ele solta todas as atitudes dele e vai viver em favor disso. Eu vou viver a favor do sobrenatural. Eu quero o sobrenatural de Deus na minha vida. Esquece esse negócio, meu irmão. Esquece esse negócio de segurança. Esquece esse negócio de medo. Esquece esse negócio de anseio. Vai viver uma vida espiritual. Vai viver uma vida sem restrição. Não fica restrito a nada. Não deixa ninguém jogar uma corda em cima de você. Não afina para mais nada. Ou seu ser espiritual que não afina para mais nada. Ou você, esse mundo vai te derrotar. E quando os anjos vier para escolher botar você num fardo, que fardo que você vai? O fardo dos medrosos ou os fardos daqueles que viveram pela fé?
deixa eu te falar uma coisa, eu vou falar isso aqui todos os dias, enquanto esse grupo existir, enquanto o Senhor me der força para fazer esse grupo aqui. Você só é um ser espiritual quando você entende quem foi Abraão. Abraão conquistou, é chamado o pai da fé. Ele conquistou tudo na vida dele, com a cabeça dele, com aquilo que ele acreditava. Ele teve tudo, mas não ficou preso a nada. E quando Jesus testou ele, quando Deus testou ele, falou assim, vamos ver se você é um cara desapegado mesmo. Mata o menino. E ele falou o seguinte, cara, eu acredito tanto em você, que se eu matar o menino, eu sei que você ressuscita. Aí Deus falou, nem precisa matar mais o menino. Eu boto fé, né? Eu boto fé em você. Ei, eu acho que foi a primeira vez que eu vi Deus botando fé em alguém. Eu boto fé em você. Não precisa fazer, não. Eu acredito. Tá aqui o cordeiro, sacrifica o cordeiro e volta para casa. De você eu farei os meus escolhidos. Para, velho. Me ajuda. O reino dos céus é ainda uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores a arrastaram até a praia. Sentaram-se e juntaram os peixes bons em um cesto e jogaram fora os ruins. Assim será o fim dos tempos. Os anjos virão separarão os perversos dos justos e lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem todas essas coisas? Eles sim, responderam que sim, mas eu acho que eles não entenderam. Não naquele momento, acho que eles vão entender depois que Jesus morre e depois que Jesus volta. Porque até então, eu acho que eles não tinham compreensão do que era a distorção da realidade, mesmo vendo os milagres, e Jesus vai jogar isso na cara deles depois. Vai falar, vocês viram eu fazendo, não é possível que vocês não entenderam isso. Então ele acrescentou, todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do tesouro verdades preciosas, tanto novas quanto velhas. Calma aí, vamos ler de novo. Então ele acrescentou, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus, nossa, ó, mestre da lei, vai, todo cara que é escravizado pela matéria, se torna um discípulo do reino dos céus, ou seja, ele se torna alguém que vai buscar o que é espiritual, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas como velhas. Doido isso aqui pra caramba, velho. Que você vai ver assim, ó, quando você sai do campo mental, você vai ver que várias coisas que você alcançou na matéria foi por causa de feixes de fé. É isso aqui que eu compreendo com isso, tá? Você vai ver que várias coisas que você fez, tanto os ímpios quanto os justos, eles fizeram várias coisas na vida deles por causa da fé. Acreditaram, usaram a fé, mesmo sem entender. E é isso aqui que eu falo, é isso aqui que eu entendo, que é tanto novas quanto velhas. Se alguém tiver uma compreensão diferente aqui, eu escuto. Que isso aqui para mim está um pouco nebuloso. Assim, eu entendi que seria isso, mas não me deu a clareza absoluta que seria isso, não. Quando Jesus terminou de contar essa parábola, deixou aquela região e voltou para Nazaré, cidade de onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam: de onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, também seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? E sentiam-se muito ofendidos. Caraca, que legal, velho. Você entendeu isso aqui? Ei, mano, da onde você saiu, se você entender o reino, todo mundo vai se sentir ofendido com você. Todo mundo vai olhar para você, mas, cara, você não é um cara comum? Como é que agora você é sobrenatural? Ou Asley, você não é lá do Minas, você não é lá da terra, você não era um cachaceiro? Como é que agora você é um ser sobrenatural? Como é que você ficou rico? Como é que você agora tem uma família linda, estruturada? Como é que agora você está cercado com os melhores amigos que um ser humano pode ter? Como é que você anda nos carros mais poderosos do planeta? Como é que você tem as experiências? Ô, Wesley, você ofende nós, velho. É assim, cara. Você é filho, você vai ofender quem não é, velho. Os filhos, lembra assim, são folgados. Na casa do seu pai, você abre a geladeira. Você deita no sofá.
Você tem um quarto para você, tem um quarto para minha filha, dentro da minha casa. Ela tem os melhores brinquedos, as melhores roupas. Eu fico assim, ó, é engraçado, eu lembro que meu pai tinha um Monza. Não sei se minha mãe tá aí, acho que ela vai lembrar. O Monza tinha um banco, mano, tinha uma fitinha de plástico, aquela fitinha ressecava e quebrava. E quando eu sentava lá, mano, aquela fitinha beliscava a minha perna. E aí, cara, hoje eu olho para meus 3 filhos, mano, eles andam nas cadeirinhas executivas de um Rolls Royce, no banco de trás, assim, como se eles fossem filhos de um magnata de Beverly Hills ou de Nova York. O que aconteceu, velho? O que aconteceu? Fé. Viver o sobrenatural. Isso ofende. Quantas pessoas se sentem ofendidas? Quantas pessoas veem a riqueza de algumas pessoas e se ofendem com isso? Vê a sabedoria de algumas pessoas e se ofendem com isso. Vê o resultado de algumas pessoas e se ofendem com isso. Por quê? Porque elas não têm frutos. Elas não dão frutos de fé. E quando não dão frutos de fé, se ofendem. Isso é Então, inveja, na verdade, né? não é inveja, cara. Eu não sei se é inveja. Eu não sei. Talvez seja inveja também. Deixa eu te contar, porque lá em Gênesis, a Bíblia diz que quando Isaac semeou, ele ficou muito rico, muito próximo, os filisteus tinham inveja, a Bíblia diz. Eles olhavam para para Isaac, né? Para Isaac, Concordo. Eu acho que inveja. também possa ser inveja, mas eu acho que é tipo assim, é, é o orgulho ferido de falar, cara, eu não alcancei isso. O que ele tem que eu não tenho? O que o povo judeu tem que eu não tenho? O que os filhos de Deus têm que nós não temos? Aí quando você vê um pastor rico, quando você vê um servo de Deus rico, você também se ofende, fala, que esse cara tem dinheiro, meu irmão? Que quem acredita na mensagem fica pobre, faz voto de pobreza, né? Quem entendeu tudo errado não entende que o voto de pobreza não é para você ser pobre, é para você ser desapegado. O voto de pobreza não é para você ser pobre, o voto de pobreza é para você ser desapegado, seja um pobre de espírito, aquele que depende do Senhor, porque esses verão a Deus, esses herdarão a terra, inclusive. Tá lá Mateus 5, vai falar isso para você. Seja pobre de espírito. Seja pobre de espírito, ou seja, tem anseios o tempo todo pelo que é espiritual. Não é para você ser pobre nessa terra, irmão. Não é para você ser limitado nessa terra. Não faz sentido nenhum isso aqui. Ô, Clay. E aí, cabeludo? Bom dia. Rapaz, tô ouvindo você falar aí, tanta coisa, só que foi entrando uma parábola atrás de outra que explodiu minha cabeça. Mas por que não é tão fácil a gente viver? Eu vou voltar um pouquinho no assunto que você trouxe há uns 15 minutos atrás aí. Bora. Por que não é tão fácil? Porque na reunião como essa, ouvindo essas coisas, parece ser muito fácil, né? E eu vi um comentário aqui escrito assim, isso é muito difícil. Porque realmente, na fala aqui parece ser fácil, mas realmente é difícil. E eu gostei de um exemplo que você trouxe, você e o Bruno pescando ontem. Deixa eu te fazer uma pergunta. O lugar que vocês pescou, você já pescou lá outras vezes? Já, Você. Uhum. Você já teve dia lá que você não pegou? lógico. Pois é. O Bruno já tinha pescado lá? Não. Primeira vez. Mano, esse trem me explode a cabeça, não tô entendendo, que eu passo por essas coisas na pescaria. Já viu o ditado do pescador de primeira viagem? Sorte de primeira viagem? Todo pescador de primeira viagem é o cara que pega os peixes mais bravos. Toda vez. Toda vez. Sabe por quê, mano? Porque não tem crença instalada. Ele não passou a experiência que o Clay passou um dia de energia baixa na beirada do lago, que não foi no lago para desfrutar, ele foi no lago para descarregar todo o estresse que ele estava. Ele foi lá para descarregar e ele levou essa energia e os peixes correu tudo dele, ele não pegou nada. E essa crença foi instalada na cabeça dele. O Bruno não tinha essa crença. Então, por isso que realmente é difícil, gente. É difícil. Só quando você começa a entender isso, é por isso que na outra parábola, quando você leu isso, Jesus estava falando na terra fértil. O que é uma terra fértil? Eu cresci na roça, temos 17 anos plantando café. A terra fértil, principalmente, a terra que você faz a primeira plantação nela. É aquilo que o Bruno aconteceu com o Bruno. Foi a primeira plantação do Bruno. Ela estava fértil. Só que é sempre que vai ser assim? Não. Vai vir experiência. Aí quando já tem uma terra que, sei lá, plantei nela eucalipto, que destrói a terra, seca a terra,
que eu tenho que fazer para essa terra receber outra tipo de plantação? Eu tenho que cuidar dela. Eu tenho que cuidar, que é isso que nós estamos estudando. É ambiência, é parar de escutar o que eu não devo escutar. Eu tenho que cuidar dessa terra, adubar ela. Adubar com o quê? Com fé. A fé é o quê? Vem pelo ouvir. Ouvir do quê? Ouvir da palavra. Então eu tenho que ler a palavra. Mano, esse trem explode na minha cabeça. Você tá vindo falando de tanta coisa. Joio e trigo. Você entra na parada de joio e trigo. Todo mundo aqui conhece, já viu foto, ou pessoalmente, o ramo do joio e do trigo? Já viu tão autêntico. Autêntico. Qual que é a diferença do joio e do trigo? É que quando eles estão prontos, o trigo abaixa, né? Ok, mas a diferença maior do joio e do trigo é... Deixa eu só mandar uma mensagem, o cara tá me ligando. Ok. A diferença maior do joio e do trigo, o joio não tem nada. Na hora que você debuia eles, o joio, ele parece que tem um fruto ali dentro. Ele não tem fruto. Ele não tem nada, ele é só palha. Ele é só palha. E o trigo tem. Então, beleza. Então, essa é a maior diferença. Qual que é fruto do Espírito? Nós estamos falando aqui, o Clay trouxe no assunto no finalzinho, que encaixou algumas coisas, fruto de a gente distorcer a realidade e tal, andar num carro, outras coisas. Mas o que é fruto do Espírito? Lá em Gálatas 5, 22 a 23 fala: fruto do Espírito é amor, agir com cuidado, compaixão, entrega ao próximo. É alegria, uma felicidade profunda que não... Aí você topa com essas pessoas que têm amor, que têm alegria, você está vendo que aquilo é fruto do Espírito. Aquela pessoa não é joio, ela é trigo. É paciência, longanimidade, suporta dificuldade, espera com calma. É bondade, pratica o bem e a integridade moral, não importa a quem. Felicidade, lealdade, confiança, domínio próprio, temperança, controle sobre os seus desejos. Isso é... Mano, você está falando de tanta coisa preciosa que a gente tem que debulhar, porque senão a gente não debulhar, na hora que acaba essa reunião, parece que isso tudo que nós estamos falando aqui é muito difícil de ser aplicado. E realmente, porque tem várias crenças. O Clay, ele não conseguiu pegar o mesmo peixe que o Bruno pegou, porque ele tinha outras crenças já naquele mesmo lugar dos dias que ele foi lá com a energia baixa. O Bruno chegou lá sem crença nenhuma. Virgem! É muito louco. Escuta isso aqui, ó. Quando eu vi que a maré estava ruim, e não era energética, não. Eu acho que era mais sobre... talvez, assim, ó, eu acho que é sobre energia. Né? E aí, eu tô nessa pressão de mudar, e essa parada tá mexendo um pouco com a minha ansiedade. E eu tô trabalhando o meu mental tudo para soltar isso. Né? Tipo, tô soltando o máximo que não é fácil. Não tem nossas dificuldades. E aí, cara, eu comecei a falar, eu fechei o olho, aí eu falei assim, o Senhor vai mandar o cordeiro. Porque eu tenho fé que eu pego todo dia, então, cara, tem que se cumprir a minha fé. Se eu tenho a palavra de que vai todo dia sair peixe, tem que sair peixe dessa água. Aí eu fui lá e mudei a isca. Mudei a isca não, botei um chumbo. Aí botei um chumbo, cara, foi bater e pegar. Aí eu falei pro Bruno lá, aqui, ó, mudei a crença, né? Mudei o comportamento, fiz alguma coisa para agir, para ter alguma ação, porque não adianta você ter crença e ficar na inação, tem que ter alguma ação. Então você tem que mudar alguma coisa, você não está tendo resultado com o que você está fazendo, tem que mudar. Aí mudei, cara. Você conversa com os peixes na vibração que sai da vara, passa pela linha e vibra dentro da água? Não, isso daí nunca fiz, não. Isso aí é nova. Vamos passar isso aí, senão eu vou ficar taxado de doido. Quanto é a mentoria? Quanto é a mentoria? Você tá achado de doido. Mas é sobre isso, entendeu, Cleiton? Mas isso, na hora que você contou a história do Bruno, me pegou muito nessa parada. Eu tenho certeza que o Clay não tinha pegado esse peixe lá tão grande assim e tal. Ele tinha tido outras experiências lá, porque a gente tem, mano. Tem dia que a gente acorda, que aí acontece alguns problemas e tal, a gente abaixa. Então, realmente, não é fácil de ser aplicado o tempo todo. Por isso estamos aqui. Por isso eu faço o possível, o impossível, eu contorço a realidade para abrir esse link das 10h30, 10 horas da manhã. Porque é o que eu preciso, entendeu? O Bruno deixou claro ontem, às vezes, assim, não, hoje é o meu dia de descanso, hoje eu vou descansar mesmo.
E ontem foi o sábado, né? A gente estudou sobre o sábado. E ele falou, não, eu vou pegar um carro que eu nunca andei, para dar um rolê, vou lá, a gente tomou café da manhã junto, fizemos uma reunião ali, eu, ele e o Marcelo, que está aí na call com a gente. Depois dali nós fomos pescar, depois o Bruno veio aqui para casa e, cara, foi bênção pra caramba, foi da hora, eu acredito que ele desfrutou, agora ele tá voltando lá pra terra dele. Mano, e não sei se você vai acreditar, mas eu acho que eu tô muito debilitado hoje, cara, fisicamente. Eu não sei o que aconteceu. Depois que eu saí lá da reunião, cara, em questão de 3, 4 horas, minha garganta trancou, inflamou, tá raspando. Hoje eu tô só engolindo saliva, eu não consigo comer. E não sei o que aconteceu, cara. Foi depois que eu saí de lá, e eu tava ótimo, eu tava bom. Não tinha nenhum problema durante o dia. Não peguei chuva, não peguei friagem. E eu acho que eu tava pensando aqui que vocês estavam falando. Eu acho que isso é daquilo que eu te falei ontem à noite. Do tanto que eu recebi, que meu corpo não tá nem aguentando mais. Aquelas paradas de energia que eu te falei. Que loucura. Cara, eu tô vivendo isso aqui. Eu, você, o Wesley, Patrícia, Gesiane, Carla, a maioria da galera que tá entrando aqui todos os dias tem recebido, cara, uma porção de fé. Tem recebido uma porção nova de fé. E essa porção nova, cara, tem dado frutos. E é isso que basta. Porque, na verdade, cara, é isso que você precisa alcançar. Foi massa. Hoje eu chamei a Patrícia de manhã e ela falou, cara, tá tomando uma decisão na vida dela que não tem como você falar assim, mano, vai agir pela fé, vai dar resultado, irmão. Porque quem age pela fé tem resultado. Aí vai ser um resultado 30, 60, 90. Aí você olha para trás e fala assim, cara, onde que eu parei? Aonde que eu cheguei? Olha o salto que eu dei. Todo mundo fala sobre salto quântico. Salto quântico é esses trem aí, mano. Salto quântico é você nada de braçada. É quando você planta uma semente, vem 30, 60, 90 de colheita. Entende? E aí, cara, é isso aqui que Jesus está falando. Cara, você entendeu isso? Pega tudo que você tem, gasta e investe nisso. Pega tudo que você conquistou com a força do seu braço e investe na sua capacidade mental, cara. Numa boa, de verdade. Vou falar uma coisa para vocês. Se alimentem melhor. Façam jejum. Se vistam melhor. Vivam coisas melhores na vida de vocês. Deem passos de fé na vida de vocês. Por quê, cara? Porque é isso que vai fazer você ter resultado. Vai aumentando a sua parada. Investe no seu... Cara, aprende uma coisa chamada glândula pineal. Investe nela, mano. Ela é seu radiocomunicador com o mundo espiritual. Deixa ela limpinha. Você vai ter que vai ter que diminuir o açúcar, você vai ter que se exercitar, você vai ter que matar seu corpo, você vai ter que jejuar. Por que Jesus foi lá e jejuou 40 dias? Para deixar esse negócio zero. Ele deixou esse negócio tão zero, que ele conseguiu ver os profetas, velho. Ele encontrou com Moisés e com Elias. Entende? Então, assim, cara, deixa esse negócio zero. Cuida da sua glândula pineal. Como é que cuida da glândula pineal? Cara, sacrifica sua carne. Se esforça, corre, treina. Agora, solta suas preocupações, solta seus medos. Vai viver o que o Wesley trouxe aqui pra gente. Vai viver os frutos do Espírito. Bonança, paz, viver em detrimento do outro, parar de ofender os outros, mansidão, domínio próprio. Vai adquirir isso, mano. Investe nisso. Investe nisso. Isso é o reino, porque lembra, isso aqui é a lei hermética, tá? O que é fora é o que é dentro. O que é fora é o que é dentro. E se o reino tá dentro, mano, se você tá fora todo cagado, mano, dentro tá tudo cagado também. Desculpa usar esse linguajar, mas é isso. Você precisa compreender isso. Agora, vamos lá. Então, Jesus disse, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, e entre a sua própria família. Porque muitos se sentem ofendidos, né? E por causa da incredulidade deles, realizou ali poucos milagres. Tá bom ou tá ruim? Só para fechar o 13. Por causa da sua incredulidade, o Senhor viveu poucos milagres. É simples assim. Não sejam incrédulos. Talvez hoje faça sentido a palavra crente, você ser crente. Mas não seja só crente de Jesus, cara.
Seja crente de que o reino está dentro de você e que você representa isso. Que aí você, sim, vai conseguir seguir Jesus com as suas atitudes. Olha lá, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas, não há lei, ou seja, você quebrou a lei. Toma. Justiça do reino, não é isso? Justiça do reino. Isso é a justiça do reino, ó. Paulo falando de justiça do reino, cara. Alegria, cara, o mundo não é triste. Paz, o mundo não é guerra. Longanimidade, o mundo não é de curto prazo. Benignidade, o mundo não é mau. Bondade, o mundo não é perverso. Fidelidade, o mundo não é traição. O mundo não é bravo, mansidão. O mundo não é falta de domínio, então domínio próprio. Contra essas coisas você quebrou a lei. Justiça do reino. Aí você mostra a quem você segue. Aí você mostra a quem você escolheu servir. Aí você sai de salvo, você passa a ser guerrilheiro. Guerrilheiro da mensagem do reino, meu irmão. Que a mensagem não é Jesus te ama. A mensagem não é essa, não, brother. A mensagem é muito além disso. Wesley, quer falar aí? Seu áudio tá ruimzão, mano. Wesley, seu áudio tá ruimzão, mano. Desculpa, era para ter fechado. Ah, tá, fechou, beleza. Desculpa, era para ter fechado. Eu achei que você estava falando, aí eu segurei aqui. Turma, vamos orar para nós encerrar aqui hoje e amanhã eu te espero de novo. Que o senhor jogue mais uma. Cara, eu não sei não, viu? Lembra que tem um problema, você tá vindo nesse trem aqui. Só vai gerar cobrança para você, tá? É melhor ficar ignorante. É melhor ficar ignorante. O preço está aumentando para você que tá vindo. Tá ficando caro. Muito conhecimento, muito enfado, viu? Salomão já alerta. Você quer ter uma vida fácil, não abre mais amanhã, não. Fica amanhã em casa. Amanhã de manhã você pega 10 horas da manhã, 11 horas da manhã aí e vai assistir televisão, é melhor. Vai ficar mais difícil a vida para você. Engraçado, Clay, você tá falando um monte de coisa pra gente ter uma vida melhor e você tá falando que vai ficar mais difícil. É, mano. Sacrificar carne, não é isso? Investir tudo que a gente tem para aumentar nossa força espiritual, não é isso? Então vai ficar mais difícil para você. Tem compromisso nesse negócio. Não adianta acreditar e não viver. Fé sem obra é morta. Não adianta entender isso aqui e não praticar. Você vai ser condenado, inclusive vai pagar mais caro que quem não sabia. Fica ligado. Pai, eu te agradeço demais, Pai. O Senhor é maravilhoso com nossas vidas. Eu te agradeço porque a sua semente tem germinado em nós, Pai. O seu reino tem criado raízes no meu coração. E me ensina, Pai, me mostra a ser alguém que investe tudo no seu reino. Nos leva, Pai, eu e esse batalhão que o Senhor levantou aqui, a sermos servos do seu reino. Que nós sejamos representantes da sua boa vontade, que nós sejamos representantes da capacidade espiritual que o Senhor nos deu. Que nosso coração esteja no Senhor, mas que todas as coisas nos sirvam também, para que a gente seja reconhecido pelos nossos resultados por quem não tem. É isso que eu te peço. Eu te agradeço, na verdade, porque o Senhor tem sido bom, e se o Senhor já nos trouxe aqui é porque o Senhor já está derramando, então eu só tenho que te agradecer, na certeza que o Senhor já entregou isso. E se não fosse assim, não seria um ato de fé, não é verdade? Eu te agradeço então, Pai. Te amo por isso também. Obrigado por tudo. Turma, beijo no seu coração. Hoje eu não vou gravar stories não, porque eu não postei nenhum de ontem, então eu vou postar o de ontem. Sugiro você, monta seu grupo. Compartilha daquilo que você tem com as pessoas. Compartilha suas medidas de fé. Cada um aqui tem uma mensagem. Clay ensina de posicionamento, Gesiane ensina de fé, Patrícia vai ensinar sobre várias coisas, tipo assim, direito das mulheres. vamos descobrir o que a Patrícia vai fazer, acho que ela está tendo a clareza agora. O Brunão está aqui para ajudar você a investir, para você não ser um perdedor nessa plano material, você conquistar as coisas aqui. O Wesley está aqui para também ser uma referência de fé, uma referência de homem de Deus, uma referência de gente que vive pela espiritualidade. Cada um de vocês tem sido chamados. Cara, não fica calado, faz seu grupo. Acha as pessoas que vão andar com você. Senta para aprender, mas também levanta para ensinar. Completa o ciclo. Completa o ciclo. Não dá mole com isso. Não demora. Você vai ver que a cabeça muda depois disso. Fala aí, Patrícia.
Não, eu só ia falar que esse final de semana o meu ato concreto de fé vai ser participar de uma corrida de trilha aqui na região da Chapada dos Guimarães, 14 km no sábado, 7 no domingo. É a coisa mais violenta que eu já fiz na minha vida para o meu corpo e realmente é só pelo sobrenatural, porque na minha preparação eu fiquei doente, filho doente, mãe doente, então assim, teve uma inconstância nos treinamentos, mas para quem me pergunta, falou assim, eu estou pronta, 5 primeiros no mínimo. Então, e lá eu vou fazer o lançamento do grupo, tá, Clay? Que eu vou fazer o meu povo. Então, eu vou gravar todo o material da corrida para fazer o lançamento e convidar as mulheres a participarem. Vai chamar Raízes, e eu acho que tem tudo para dar certo. Já tá aqui, Nem que inclusive, a tenha. raiz de Mateus 13, a raiz da semente do reino. Massa pra caraca. Fenômeno. Gente, uma honra estar aqui, tá? Obrigada. Bora. Qualquer coisa, o meu telefone lá, e estou à disposição. Quando a gente não tem uma boa ideia, a gente tem o joelho, a palavra amiga e a fé para rezar um pelos outros, tá? Vocês estão nas minhas orações, são lembrados, e vamos lá, vamos para cima. Bora. Turma, beijo no seu coração. Então, a gente se encontra amanhã no mesmo bate-horário, bate-canal. Amanhã, Mateus 14. Bora. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa aí? Brunão, tá de mão levantada. Fala aí. Só perguntar um negócio pro Wesley aqui. Wesley, esse negócio, então, de ir pescar para desestressar não funciona, não, né? Tem que desestressar primeiro. Tem que achar uns lugares para Nem esfriar. sei se ele tá mais aí. Eu acho que ele tava na call, né, na ligação. Demorei a abrir o microfone, desculpa. Ô, Bruno, é exatamente, irmão. Exatamente. Você pegou a frequência. Pô. Não, eu fui aprender com a pescaria a mexer nos fios, tá? Da espiritualidade. Foi o meu primeiro campo de teste. Tipo assim, não, vai vir peixe todo dia. Não tava pegando nada, velho. Vai vir peixe todo dia. Aí, eu botei essa crença, tem que vir peixe todo dia. E eu não posso sair enquanto não pegar alguma coisa, senão também não lutei tanto pela minha fé. E aí a fé sem obra é morta, irmão. Não adianta acreditar se você não joga 70 vezes 7, não é isso? É isso. Não é loucura, não. Bora. Valeu, turma. Beijo no coração. Até amanhã. Valeu, cadê? Deixa eu falar o nome do povo aqui. Eu gosto de falar o nome de vocês. Ó. Adson, Bruno, Carla, Clice, Daniel Ditkowski, Eduardo, Gabriel, lá de Moçambique, Gesiane, Luan, lá de Connecticut, Marcelo Matias. Esse nome é novo, hein? Seja bem-vindo, Marcelo. Neuza, Cabo-Verdiana. Patrícia, Paulo Cordeiro, meu irmão de todos os dias aqui. O Asa Teixeira. Vambora. Ó, lembrando para vocês que esse ambiente também é uma oportunidade que eu falo para vocês. Se você não entrou no código-fonte, nós já estamos botando para rachar lá. A galera já está fazendo todo dia, todo mundo postando, todo mundo já encontrou seu direcionamento digital. Dá tempo de você entrar. Eu vou deixar aberto, você pode entrar o que você quiser. Entra nesse negócio, bora pôr pressão nesse bagulho aí, para você poder estilingar a sua vida na fé. E vambora. Beijo no seu coração. Calma aí, tem que parar a gravação.